Fala galera do Gigante, chegando com mais um vídeo aqui no canal. Já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, também deixar o seu comentário. O que você achou do jogo de ontem, Vasco da Gama e Palmeiras? Infelizmente o Vascão, o Gigante da Colina, não conseguiu aí um resultado positivo no jogo no Mané Garrincha contra o Palmeiras. Infelizmente está mantido aí o tabu, vários anos aí o Vasco sem ganhar do Palmeiras, mas temos aqui uns comentários de alguns jornalistas, ex-jogadores também, e vamos ouvir, né, alguns comentários coerentes, verdade, mas a gente vai aí deixar nossa opinião também ao final e já te peço que você comente aí o que você achou do jogo, o que você achou aí dos comentários que foram feitos. Valeu, galera, vamos escutar então. Da Gama finalizou no jogo de hoje. Vamos ver, foram 10 finalizações, só 3 no alvo. 6 para fora, teve uma que foi bloqueada. Aí a gente tem aquela análise de gols esperados, né? Então a gente vê que foi um número aí muito baixo, né? A métrica que avalia a chance de gol, de um chute se tornar gol. Aquela bolinha ali do canto inferior direito foi a defesaça do Everton no cabeceio do Verratti e foi uma defesa muito difícil. Essas as finalizações do Vascozinho. Não foram muitas no alvo, o Vasco teve dificuldade, o Verratti muito bem marcado pelo Murilo e pelo Gomes. Eu gosto demais do Verratti, acho ele um centroavante de área mesmo, aquele que a gente fala, esse cara é de presença de área, né? De brigar com os zagueiros, de estar ali sempre presente. Esse jogador que tentou esse passe agora, o Payet, está abaixo do que a gente sabe que ele pode render. O Payet joga muito mais do que está nesse momento jogando no Vasco da Gama. O Ryan, infelizmente, erra aquele lance e se abate no jogo, no restante do jogo. E o David, que deu um chute de fora da área, vai buscar a velocidade. Mas é um Vasco que produziu ofensivamente bem menos do que em outros jogos estava fazendo. E aí tem esse chute, acho que é do David. Mas o Everton é goleiraço, né? Há pouco tempo estava aí em seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo. Também é outro que tem uma história lindíssima, riquíssima, um baita de um atleta profissional. E aí quando vai no gol, um goleiro que está muito atento, experiente, fez a parte dele. Agora o Léo Jardim também falhou aí nessa saída aí, com o Murilo, até ele mesmo cobrou dele, que o gol era tão grande, ele errou o gol, mas o Léo Jardim também fez ótimas defesas. Ele foi muito importante mesmo. Mas mais uma vez, né? Mais uma vez. Por que esse número de finalizações do Vasco? Faltou talvez o Payet aparecer mais? Como é que você viu? Tem faltado, né? Tem, né? Se não é o Payet, não é e o Coutinho também não está conseguindo, iniciou, ainda fora de condição, depois uma contusão, aí as coisas não estão funcionando como o Vasco gostaria. O que eu vejo no jogo o jogo foi maior, foi mais interessante, mais legal de assistir, com mais chances de ambos os lados, do que um resultado que é fruto de um erro. Às vezes tem isso, dali dá uma quebrada. Para o torcedor que ganhou o jogo, tá tudo bem, vale 3 pontos. Você que olha para o jogo como um todo, teve muito mais jogo do que um erro. Sim. O jogo foi maior do que um erro. Porque às vezes parece que a partida não tem nada e é o erro que vai decidiu. Mas teve assim, a atuação dos goleiros, oportunidades dentro da área, chances de gol. O Palmeiras teve um momento em que sofreu, não foi assim tão simples. Foi uma vitória suave, foi uma vitória que teve que trabalhar demais. Então senti falta disso. E o Vasco, assim, naquele sonho de ter Payet e Coutinho, isso está muito longe de acontecer. Hoje você bate o olho e não consegue imaginar função para os dois e um alto nível para os dois. Para estar no Vasco hoje, você tem que ter um alto nível de desempenho, senão não dá. Aí precisa pelo menos de jogadores que corram. O talento fundamental, tá bom, o Payet tem uma outra dinâmica de jogo ali, mas tem que ajudar, né, e contribuir para mudar os cenários. E nem sempre ele está conseguindo mudar os cenários a favor do Vasco, é uma pena. Porque o Payet ele acaba sendo pouco competitivo, não ele é? É o cara da qualidade técnica, ele é o cara para a engrenagem do Vasco. Se o Vasco vai acelerar ou vai desacelerar o jogo, tem que passar por ele, porque ele é o cara que vai botar a bola no chão e gerar qualidade, né, de passe, vai conseguir um passe para quebrar 2 ou uma linha de marcação, ele vai conseguir fazer o diferente, só que ele não está conseguindo fazer o diferente já há algum tempo, nessa temporada.
né? Se esperava muito, ele apresentou uma boa forma no começo da temporada, mas não conseguiu jogar, teve lesão, teve uma série de questões, mas não está conseguindo jogar. A performance, eu acho que, e aí fica pro Paiva pensar em alguma alternativa, porque quando você está com ele, você não tem recomposição defensiva, ele joga meio que solto ali para conseguir fazer essas viradas e buscar o Verratti, ou jogadores que vão passar pelos lados, mas você perde muito no meio de campo nessa recomposição. A hora que você tem que baixar ali um pouco a linha, ele fica muito distante. Oizinho. Tem um detalhe também, Natália, não sei se você concorda, né? Até para a gente debater aqui. O Vasco hoje joga com 2 volantes que são mais de marcação. O Sforza e o Hugo. Eles não são volantes que saem para o jogo para dialogar com esse meia criativo. O Vasco tem 2 jogadores de velocidade pelo lado. 2 volantes mais de contenção, ele fica meio sobrecarregado também nessa função de organização, de armação de jogo, dele ser o cara que tem que pegar essa bola e levar para os atacantes. Ano passado, né, vamos dizer que é o grande momento dele, você pega um Paulinho, você pega outros volantes, o próprio Matheus Carvalho que foi para o banco, eu acho que até sai mais para o jogo do que a opção do Vasco agora, de 2 volantes de mais marcação do que também aquele que faz como o Mauro Naves gosta muito disso, box to box, intermediário e intermediário. São 2 5 e não tem um 8, né, para ajudar dentro, com ele. Dentro dessa tua o análise, Abel começou lá, viu? Dentro dessa tua análise, assim, uma boa marcação no Payet, que já não tem tanta mobilidade, joga o despejo, vai levar o jogo para os volantes e a bola não vai sair. E o Piton, né? E o Coutinho vai demorar para jogar 90 minutos. A gente tem um lance do Coutinho que é bem interessante, a gente volta a falar do Vasco, até da sequência, eram 6 jogos. Pois é, galera, isso aí foi os comentários aí do pessoal do Sport Center, ESPN, a respeito do que aconteceu no jogo. Na minha opinião, há alguma coerência, algumas críticas aí, por exemplo, ao rendimento do Payet, isso aí é uma coisa que eu já venho falando. O Payet está bastante abaixo do que ele poderia apresentar. Lembro que ele começou a temporada, perdeu peso, estava fininho e começou bem, mas depois visivelmente já ganhou peso novamente, não está aí apresentando uma parte física muito boa. A questão do Felipe Coutinho, para mim, acho que é fundamental a gente falar sobre ela. O Coutinho precisa urgentemente melhorar essa questão física dele, porque ele é diferente demais. Ele vai ajudar muito ao Vasco da Gama. O pouco tempo que ele jogou, já deu outra cara para o jogo, para o time, para outra leveza. Tecnicamente, ele é bem melhor do que o Payet, inclusive, mas é um jogador que a gente vê que está fisicamente limitado ainda. E o Vasco precisa aí acelerar essa parte física dele para poder ele chegar e entregar dentro do jogo. O Vasco precisa dele 80 minutos pelo menos, aquele jogador para ser titular e sair no final, cansado, é verdade, ali já com 35 minutos do segundo tempo, já tendo feito aí um resultado, já tendo feito gols, dado assistência, ou então, quem sabe a gente consegue aí dividir um tempo para cada um, já que tanto o Payet como o Coutinho não estão tão bem fisicamente, quem sabe aí um tempo para cada um, eu acho que estaria melhor bem distribuído. A questão é que, apesar de que o jogo realmente teve aí algumas questões relevantes para se discutir, a questão do pênalti ali, que na minha opinião, no final das contas não foi mesmo, mas a gente já viu aí esse tipo de pênalti ser marcado várias vezes, né? O grande problema então é a falta de coerência de critério da arbitragem. E o erro, né, galera? O Vasco foi um jogo que o Palmeiras construiu mais, é verdade, teve mais volume de jogo, dominou mais o jogo durante mais tempo, né? Mas o Vasco também criou aí ocasiões com o David, teve uma cabeçada do Verratti, se eu não me engano também, que poderia ter entrado. E o jogo acabou sendo muito igual, na verdade. E um erro foi o que fez a diferença. Infelizmente é o Ryan, o jovem Ryan, que é um bom jogador, que é um jogador que tem aí, é promissor para o Vasco da Gama, mas infelizmente, outra vez o Vasco entregando o jogo, né? Um erro aí muito infantil, onde o atacante aí do Palmeiras não tem nada a ver com isso, marcou o gol, aproveitou a oportunidade e deu a vitória para o Palmeiras. Então deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre o jogo do Vasco, sobre o comentário aí que a imprensa está fazendo sobre o desempenho do Vasco da Gama. Valeu, galera, aquele abraço, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar aquela moral aí pro nosso trabalho, valeu? Aqui é Vascão, galera. Até a próxima.